Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Jardim, de Linguagens, e estou aqui para resolver com vocês uma questãozinha do Enem e ajudar vocês a estudarem para essa prova. Essa questão é do Enem 2016, da segunda aplicação do caderno azul. Olha aí para a questão, o número dela é o 119 e começa com um poema da Adélia Prado chamado Casamento. Muito cuidado! Muitas vezes vocês olham para o título do poema ou para o título do texto, de maneira geral, e ignoram esse título. Mas muitas vezes ele vai ajudar na compreensão de todo o discurso construído. Nesse caso, ele é significativo, porque ele marca todo o entendimento da história contada no poema. Beleza? Então, Casamento, esse poema da Adélia Prado, que começa da seguinte forma. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Olha que poema legal. Ele trabalha com uma ideia super interessante que é a seguinte. Eu tenho uma história contada de um comportamento típico de casais. Um homem que gosta de praticar um determinado hobby. No caso deste homem, deste personagem, nós temos um homem que gosta de pescar e geralmente mulheres que, por verem os seus maridos indo pescar ou praticarem os seus hobbies, dizem: tudo bem que eles pratiquem, só não me chame para ajudar depois a limpar o serviço. E a voz do poema, esse eu lírico, dizendo o seguinte: na verdade, comigo é diferente. Eu gosto de ajudá-lo nesse serviço, por uma razão muito simples. Essa prática em que nós estamos sozinhos, juntos, fazendo algo um em prol do outro, mostra como era o nosso tempo inicial de relacionamento, que muitas vezes a história do casamento nos faz esquecer. Olha que poema interessante. Então, uma vez lido, a gente pode partir para o enunciado da questão, para o comando dessa questão, que funciona da seguinte forma. O poema da Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, apresenta a prosaica ação de limpar peixes, na qual a voz lírica reconhece antes de você avançar. Muito cuidado para vocês não confundirem ou, de repente, não entenderem o enunciado e acabarem ficando perdidos na questão. Olha como as palavras foram selecionadas. Diz-se que o poema foi construído de maneira prosaica. O que seria isso? É um poema que, apesar de serem versos, faz com que a nossa leitura seja uma leitura em prosa, de modo mais fluido. Você percebe que a construção estilística, a construção estética desse poema nos faz ler com mais tranquilidade. Muitas vezes nem parece que você está lendo um texto em versos, ok? Então, olha só o que esse enunciado te propõe. Segue essa proposta moderna sobre fatos cotidianos e apresenta a ação prosaica de limpar peixes, na qual a voz lírica reconhece uma. Percebam como essa voz lírica ela reconhece alguns itens importantes na relação marido e mulher. Mas vejam se é a letra A o nosso gabarito. Essa voz lírica reconhece uma expectativa do marido em relação à esposa? Ao longo da nossa leitura, vocês perceberam o marido expressando alguma expectativa em relação à mulher? Em momento nenhum, na verdade, a gente vê o marido sendo expresso como uma voz que fala. Nós temos muito mais marcada a voz feminina. Portanto, a letra A não pode ser um gabarito. Olha para a letra B. Imposição de afazeres conjugais. Galerinha, olha como essa opção também não é uma alternativa. Ela mostra que a imposição conjugal não é uma realidade no poema, porque apesar de ser oferecido na letra B, vocês acabaram de ler junto comigo e viram que a escolha de limpar os peixes é uma escolha da própria voz que fala no poema, da própria voz feminina. E ela escolhe isso justamente por trazer à memória os tempos iniciais ou a união, a cumplicidade do casamento.
Tudo bem? Letra B também não pode ser uma opção. Olha para a letra C. Disposição para realizar tarefas masculinas? Em nenhum momento no nosso poema você pôde perceber que o ato de limpar peixes ou de pescar é um ato exclusivamente masculino. Poderia ser um hobby da própria mulher. Então, apesar de fazer-se uma inferência sobre a caça ser algo masculino, não necessariamente é o que está sendo lido no texto que a gente acabou de ver, ok? Então a letra C também não pode ser o nosso gabarito. Olha para a letra D. Dissonância entre as vozes masculina e feminina? Galera, dissonância é esse conflito, é essa oposição, é algo que não está encaixado. Não há esse conflito entre as vozes masculina e feminina. Na verdade, há até uma concordância, uma afluência entre essas vozes, o que acaba indo de encontro com a opção D, o que também faz com que esse gabarito não seja a letra D. Leva-nos, então, à questão do gabarito ser a letra E por eliminação, mas vamos entender essa proposta. A voz lírica reconhece uma forma de consagração da cumplicidade no casamento? Aí você vê a importância de trazer a ideia do título, e não só a ideia do título, mas todo o entendimento do poema para a análise dos itens que a gente tem dentro da questão. Se você lembrar desse título como casamento e também lembrar que o último verso do poema fala sobre a relação de noivo e noiva, você vai perceber muito claramente que há sim, ao longo de toda a história contada, essa forma de cumplicidade entre o casal, já que ela abre mão do seu sono, do seu descanso, para poder ir limpar os peixes com ele, já que isso retoma a ideia do início do casamento, dessa relação mesmo amorosa entre o casal, ok? O que nos confirma o gabarito como sendo letra E.